Olá, querido amigo ouvinte da Rádio Alvorada, também você que nos acompanha pelo YouTube da rádio. Eu sou o Padre Juniar Padilha e nós estamos no nosso programa, no nosso podcast Amigo de Deus. Lembrando que esse nosso programa, esse nosso podcast, tem o objetivo de nos tornarmos mais próximos de Deus, amigos de Deus. É um programa de direção espiritual. Eu estou aqui para te ajudar no seu relacionamento com Deus, no seu crescimento espiritual, na sua intimidade com Deus. Semana após semana, nós temos tratado de temas interessantíssimos aqui. Na semana passada, nós começamos a falar sobre o tema da oração. E falamos sobre o que é oração. E para falar sobre o tema da oração, nós precisamos também tratar das imagens que às vezes nós criamos de Deus. Você se lembra disso? Às vezes nós criamos algumas imagens de Deus que são equivocadas. E essas imagens, essas representações interiores que nós fazemos de Deus, elas dificultam a nossa oração. Nós vimos que muitas pessoas têm dificuldade de rezar, dificuldade de fazer oração e às vezes não sabem por quê. Ou as pessoas têm dificuldade de crescer espiritualmente, de amadurecer espiritualmente e também não sabem o porquê. E um dos motivos, nós vimos na semana passada, é justamente a imagem que a pessoa traz de Deus, a representação que ela traz de Deus. Isso compromete o relacionamento que ela vai ter com Deus. O modo como eu vejo Deus, como eu penso que Ele é, vai determinar o modo como eu me relaciono com Ele. Aqui nós estamos descobrindo que Deus é muito próximo de nós, quer ser muito próximo de nós e justamente quer ser o nosso amigo. E esse podcast, esse programa é um convite para todos nós nos aproximarmos de Deus com o coração aberto, com muita confiança e sermos íntimos dele. Por isso vamos pedir agora a Ele a sua graça, a graça do seu Espírito Santo, que nos ilumine nesse nosso podcast. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Eu gostaria de ver com você agora, logo nesse início do nosso programa, um texto bíblico que está no capítulo 21 do Evangelho de São João, a partir do versículo, vamos ver aqui, a partir do versículo 15. Esse evangelho é o evangelho do terceiro domingo da Páscoa. Então nós já passamos por esse evangelho. Eu gostaria de chamar a sua atenção para alguns detalhes que tem aqui nesses versículos que nós vamos ver juntos, e eles têm tudo a ver com o nosso tema. Nós estamos falando sobre oração, estamos lembrando que os discípulos chegaram a Jesus e pediram a Ele: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. E nós estamos aqui aprendendo a rezar, estamos aprendendo a fazer oração. Então, pegue na sua Bíblia comigo, João capítulo 21, a partir do versículo 15. Nós lemos o seguinte: Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Uma segunda vez lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez disse-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez lhe perguntara: Tu me amas? E lhe disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Queridos irmãos e irmãs, esse texto bíblico, já passamos por ele, como eu disse, no terceiro domingo do tempo da Páscoa. Esse é um versículo muito interessante. A tradução que nós temos, a tradução que eu li, a tradução que nós temos na liturgia, ela não mostra toda a riqueza que tem nesses versículos, tá certo? Porque nós vemos ali Jesus interrogando São Pedro. Jesus pergunta para São Pedro por 3 vezes se ele o ama. Só que quando nós lemos esse mesmo texto, esse mesmo evangelho, na língua em que ele foi escrito, em grego, nós vamos ver que Jesus não pergunta simplesmente a Pedro se Pedro o ama.
Não é exatamente isso que Jesus pergunta. Porque na nossa língua, no português, não tem exatamente as palavras que são que significam exatamente aquilo que Jesus perguntou. Veja só que coisa maravilhosa o que nós temos nesse evangelho. Jesus pergunta a Pedro. Vocês se lembram o contexto, né? Aquele contexto da pesca milagrosa. Jesus apareceria aos discípulos pela terceira vez. Eles tinham ido pescar, ou seja, tinham deixado a missão que Jesus lhes tinha dado de serem os seus discípulos e anunciadores do seu evangelho, e voltaram a fazer aquilo que faziam antes de conhecerem Jesus. Então Jesus aparece para eles, está lá na margem, eles estão pescando e não pegaram nada a noite inteira. Jesus pede que eles lancem a rede ao lado direito da barca, então eles pegam 153 grandes peixes. Eles vêm para a margem, Jesus já está com peixe e pão, assando, lhes dá a comer, e aí vem o trecho que nós ouvimos, que nós lemos agora, tá certo? Esse trecho que nós lemos, e Jesus faz essas 3 perguntas a São Pedro. Quando nós vamos em grego, no evangelho em grego, Jesus não pergunta para Pedro simplesmente se Pedro o ama. Ele não diz assim: Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Não é simplesmente isso que Jesus pergunta. Jesus pergunta a Pedro o seguinte: Simão, filho de João, você me ama com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, sem nenhuma condição, sem colocar nenhuma condição? Jesus faz uma pergunta sobre o amor ágape. Já ouviu falar sobre esse amor? Amor ágape é o amor incondicional. É o amor mais profundo que podemos ter. Nós vemos na Sagrada Escritura que o amor tem níveis, poderíamos dizer assim, né? Então, não vamos entrar nesse detalhe nesse programa, mas para que você saiba, se fala do amor eros, que é mais ou menos algo parecido com o desejo que nós temos pelas pessoas. Não simplesmente desejo sexual, tá bom? Desejo sexual também, mas não apenas desejo sexual. É uma espécie de atração que nós sentimos pelas pessoas, que nem sempre é de origem sexual, né? No sentido que nós compreendemos na linguagem comum. Depois, então, amor eros, depois subimos um pouquinho mais, amor filia, que é o amor de amizade, não é? O amor entre amigos. E por fim, tem esse amor mais profundo, esse amor mais íntegro, que é o amor ágape, o amor incondicional. É o amor de Deus. É o amor de Deus. É quando Jesus diz, por exemplo, né? Não há maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. É desse amor que Jesus está falando. É desse amor incondicional, desse amor que se entrega inteiro. Então, por exemplo, uma mãe, né, que dá a vida pelo seu filho, se for necessário, ela está muito próxima desse amor profundo, desse amor íntegro, desse amor ágape, desse amor incondicional, do amor de Deus. Ou mesmo a mãe que sabendo que o seu filho fez o que não deveria fazer, é um criminoso, e está preso, a mãe, mesmo assim, vai visitá-lo, vai ver como é que ele está, se preocupa com ele. Então, para que você entenda mais ou menos do que nós estamos falando desse evangelho. Então, Jesus pergunta para São Pedro se ele o ama com esse amor, que no fundo, se você observar, é o primeiro mandamento. No primeiro mandamento, na formulação que nós temos na doutrina da Igreja Católica, é dito justamente isso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E quando nós vamos na Sagrada Escritura, no Êxodo 20, tá: com toda a força, com toda a alma, com todo o entendimento, com todo o nosso ser. É desse amor que Jesus está perguntando para São Pedro se Pedro o ama. E o que Pedro responde? Aqui é muito interessante. Pedro responde, aqui no evangelho que nós lemos: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Só que na verdade, quando nós vamos em grego, São Pedro não diz isso. São Pedro diz: Senhor, eu gosto de você. Não é? Jesus pergunta amor ágape, São Pedro responde amor filia. Senhor, eu te amo como um amigo, não é? Depois Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, você me ama com amor ágape, com amor incondicional, com esse amor de todo o seu ser? E Pedro responde: Senhor, eu te amo como um amigo, eu gosto do Senhor. E aí pela terceira vez, Jesus pergunta a Pedro se Pedro amava com amor ágape. Não, dessa vez não.
Veja que coisa interessante mesmo, né? Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama com amor de amigo? Você gosta de mim? E então nós vemos no Evangelho, isso é bonito, esses detalhes do Evangelho, que São Pedro fica triste. Por que São Pedro ficou triste? Não é simplesmente porque Jesus perguntou para ele 3 vezes se o amava. É porque Pedro percebeu que ele ainda não amava Jesus como Jesus merecia. Por isso que ele ficou triste. E Jesus, que tinha colocado para ele o nível máximo de amor, então Jesus diminuiu o nível. Jesus rebaixou-se para chegar até onde Pedro estava. Pedro, então você me ama com amor de amigo? Você gosta de mim? E Pedro disse: Senhor, tu sabes tudo. Não adianta eu mentir. Mais ou menos isso que ele queria dizer, né? Não adianta eu mentir para o Senhor. Eu te amo como um amigo. Eu não te amo com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma. Mas Jesus já sabia. E mesmo assim Jesus quis contar com Pedro. Então, pela 3ª vez, Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. E aí no finalzinho do Evangelho, segue-me. Nós vamos ouvir no Evangelho do 3º domingo da Páscoa, Jesus dizendo para Pedro: segue-me. O que nós aprendemos com esse Evangelho de hoje? E o que isso tem a ver com o nosso tema, que é oração? O que tem a ver é que nós estamos, irmãos e irmãs, vocês e eu, num crescimento espiritual. Nós precisamos crescer espiritualmente. Nós precisamos progredir, precisamos amadurecer na vida espiritual, no relacionamento com Deus, precisamos crescer. E Jesus coloca para todos nós o ideal máximo, que é entregar a nossa vida toda a Ele, o nosso coração, o nosso ser, amá-lo acima de qualquer coisa, antes de qualquer coisa, em primeiro lugar. Só que para isso nós precisamos crescer e precisamos saber onde nós estamos, como Pedro. Talvez nós não tenhamos nem a Jesus um amor de amizade. Talvez nós tenhamos um amor um pouquinho menor, não é? Porque talvez não o conhecemos, porque só amamos aquilo que nós conhecemos, só amamos quem conhecemos. Esse podcast, esse programa é para te ajudar a crescer espiritualmente, para te ajudar a amar a Deus como Ele te pede e como Ele merece ser amado. Vamos permanecer juntos nesse caminho, nesse processo de direção espiritual, de crescimento espiritual. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, nós continuamos o nosso podcast, Amigo de Deus. Que bom que você está conosco aqui na Rádio Alvorada, no YouTube da rádio, nos acompanha pelo Spotify. Nós temos recebido algumas perguntas, algumas mensagens das pessoas que nos acompanham. Eu mando um abraço a todos aqueles que nos acompanham, seja pela Rádio Alvorada, seja pelo YouTube da rádio, ou mesmo pelo Spotify da nossa rádio. É muito bom ter você conosco aqui. E se esse podcast, se esse programa tem te feito bem, compartilhe ele, tá certo? E vai colocando as suas perguntas, coloca suas perguntas, nós olhamos todos os comentários, né, que as pessoas nos fazem no nosso YouTube. Você pode também ligar aqui na rádio, deixar a sua pergunta, porque uma direção espiritual, você vai lembrar que eu falei lá no primeiro programa. Como é que é uma direção espiritual? Uma direção espiritual é feita por meio de perguntas, E se você quiser ligar aqui na Rádio Alvorada para mandar sua pergunta aqui para mim, para que eu te ajude a crescer espiritualmente, você pode ligar no número 3347-0606. 3347-0606. Aí você deixa a sua pergunta, tá certo? A sua dúvida com relação à vida espiritual, à direção espiritual, a dúvida que surgiu a partir desses temas que nós estamos tratando, tá bom? E nós vamos respondendo essas suas dúvidas aqui, tá bom? Algumas pessoas colocaram lá no YouTube da rádio, dizendo como é que eu posso escolher um diretor espiritual. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, não é? Tem um pouco a ver com as características que a pessoa precisa ter para ser um diretor espiritual. Primeira coisa, precisa ter formação doutrinal. A pessoa precisa conhecer com profundidade a doutrina da Igreja Católica, não é? Porque um diretor espiritual, ele não conduz a pessoa segundo as próprias opiniões. Falei isso já, mas repito porque é importante. Mas sim de acordo com a doutrina da Igreja, tá certo? E se os padres todos têm condições de serem diretores espirituais. Então a minha sugestão primeira é que você procure ter o pároco ou o vigário da sua paróquia. Essa é a minha primeira sugestão.
que você vá lá, converse com ele e pergunta se ele pode te atender em direção espiritual, que você está querendo fazer um caminho. Você está acompanhando a Rádio Alvorada, tem um programa, um podcast chamado Amigo de Deus, que é sobre direção espiritual, e o Padre Juniar tem falado sobre direção espiritual, e você percebeu a importância que isso tem para a nossa vida espiritual. Lembra-se que eu disse? É necessária a direção espiritual para aqueles que querem ser santos. É necessária. Então você que nos acompanha, que ainda não tem um diretor espiritual, corra. É para ontem isso. Você pode estar parado no seu caminho, você pode estar perdendo o tempo de crescer no amor a Deus, na correspondência ao amor a Deus, porque você está querendo caminhar sozinho. E nós sabemos que na Igreja Católica nós não conseguimos caminhar sozinhos. Nós estamos em época de sínodo, não é? Aqui, sobretudo aqui na nossa diocese. E sínodo significa caminharmos juntos, seguindo o mesmo objetivo. Precisamos de ajuda, tá bom? Então procure teu pároco, o vigário da sua paróquia, e pergunte se ele pode te atender na direção espiritual, tá bom? Ou se você é de uma paróquia que tem aí religiosos, as freiras e os freis, pergunta para eles também se eles podem te ajudar nesse caminho de direção espiritual, tá bom? E aí você marca uma primeira conversa, tá certo? E nessa primeira conversa você vai dizer pra pessoa, por exemplo, olha, eu quero fazer direção espiritual, ouvi lá o Padre Juniar falando mais ou menos, o que eu entendi é isso, o que o senhor poderia me dizer sobre direção espiritual, como é que nós poderíamos fazer? E aí vamos ver então o que o padre, o irmão, a freira te diz. E nessa conversa você pode também colocar a ele as suas maiores dificuldades, tá bom? As suas dificuldades com algum vício, por exemplo, as suas dificuldades em fazer oração, como é o nosso tema. Também hoje continuamos o tema da oração. Você pode colocar suas dificuldades, em viver alguma virtude, em participar da missa, em conhecer a si mesmo ou a si mesma, ou a sua dificuldade de se confessar, por exemplo. Então, você pode levar ao padre nessa primeira conversa a sua maior dificuldade, tá bom? Se você fosse conversar comigo na direção espiritual, a primeira coisa que eu gostaria de saber de você seria a tua história, tá? Mas cada diretor espiritual tem um jeito, tem um perfil. Então você faz uma primeira conversa e aí você vê se você se identifica com o padre, com a irmã, com o irmão, sabe? O modo como ele fala, se aquilo te ajudou, e sabe, se te tocou, se te deixou desperto para a vida espiritual. Então você precisa ver se você se identifica com o diretor espiritual, tá bom? Claro que uma conversa não vai ser suficiente para você verificar se você se identifica ou não. Às vezes vão precisar de mais encontros, tá bom? Tá certo? E aí, ao longo desses nossos programas eu vou dando mais dicas sobre a direção espiritual para você, tá bom? Permaneça sempre conosco e que você vai estar por dentro de todas essas nossas dicas, tá certo? Então nós estamos aqui considerando aquela pergunta que os discípulos fizeram a Jesus, não é? Na verdade um pedido, né? Mais que uma pergunta, um pedido. Chegaram para Jesus e disseram: Jesus, ensina-nos a orar. Jesus, ensina-nos a orar. Isso é interessante porque nós recebemos algumas perguntas aqui. Então eu gostaria de compartilhar com você essas perguntas que nós recebemos, porque de repente isso aqui pode ser também a sua dúvida, pode ser uma pergunta que você tem e que de repente você não conseguiu achar ainda uma resposta para ela. Então nós temos aqui, por exemplo, a Paula, que nos escreve dizendo que cada pessoa que ela conhece reza de um jeito. Uns rezam o terço, outros cantam, outros só conversam com Deus em silêncio. E ela ficou meio confusa e ela quer saber o seguinte: existe uma forma correta de rezar ou cada pessoa reza de um jeito mesmo? Depois, nós temos aqui o Lucas, que contou que ao rezar, muitas vezes ele sente que só ele fala, mas ele não escuta nada de Deus. E ele quer entender se a direção espiritual pode ajudá-lo nisso. E a sua pergunta, mais precisamente, é: a direção espiritual pode me ajudar a escutar Deus na oração? E depois tem uma outra pergunta aqui, eu quero fazer todas elas, porque todas elas estão todas relacionadas, tá bom? Aí depois temos uma outra pergunta aqui que é da Letícia. E ela nos escreveu dizendo que ela sente um chamado para rezar mais, mas ela não sabe por onde começar. Ela quer uma luz para dar os primeiros passos. E a pergunta dela é: como começar uma vida de oração mais profunda? Como começar uma vida de oração mais profunda? E eu acho interessante essa pergunta aqui da Letícia,
E nós poderíamos começar a nossa conversa a partir dessa pergunta dela. E como eu dizia, não é? A direção espiritual é feita a partir de perguntas, de questionamentos, ou que a própria pessoa tem sobre si, ou que o diretor espiritual faz. Então veja, ela quer começar a rezar, ela quer aprofundar a sua oração, certo? Ela sente um chamado interior para rezar mais, só que ela não sabe o que fazer. De repente você está nessa circunstância, não é? Como que você vai começar a sua vida de oração? No nosso podcast anterior, nós começamos a tratar desse assunto. Nós dissemos o que era oração. Nós definimos oração. Então, se você não viu, se você não conseguiu acompanhar pela rádio também, nosso podcast fica gravado tanto no Spotify quanto no YouTube. Então você vai lá e você pode acompanhar o nosso podcast da semana passada, em que nós tratávamos de fato sobre esse assunto, tá bom? E eu explicava lá com mais detalhes o que é oração, tá certo? Dava alguns exemplos. Mas eu gostaria de lembrar vocês que a oração, a definição de oração que nós estamos aqui usando é que está no catecismo, na 4ª parte do catecismo, tá bom? E lá o catecismo diz que oração é a elevação da alma a Deus, ou o pedido daqueles bens que nos são necessários. E depois, também, eu lembrava que a Santa Teresa d'Ávila, que é uma mestra de oração, não é? Doutora mística da igreja, ela define a oração no capítulo 8 do livro da vida, no ponto número 5, como amizade com Deus, com um relacionamento com Deus. E ela diz: para mim, oração não é senão estar muitas vezes a sós, tratando de amizade com aquele que sabemos que nos ama. Você se lembra dessa definição que nós demos? Aliás, dessas 2 definições que nós demos de oração na semana passada? Muito bem. Então, se você se lembra, ótimo. Permaneça se lembrando, coloque isso bem profundo no seu coração, imprima no seu coração, anote naquela agenda que nós temos pedido para que você tenha, e no seu bloco de notas é bom termos essa definição em mente, porque realmente, como aqui nós vimos a Paula dizendo, né, que ela vê umas pessoas rezam o terço, outras quando rezam elas cantam, e outras simplesmente se eu converso com Deus eu fico em silêncio, e ela ficou confusa. Então que oração no fundo, o que é que eu tenho que fazer, padre? Ou cada um já reza de um jeito. Como é que é isso daí, né? E aí, então, aqui também a Letícia. Eu sinto que eu preciso rezar, que eu preciso rezar mais. E o que eu faço? Como é que eu faço, não é? O que eu tenho que fazer, né? Ou o Lucas, que diz que quando ele vai rezar, ele sente que parece que só tem ele na oração. Se nós entendemos que a oração é um relacionamento com Deus, a oração é um diálogo com Deus, e nós temos aprendido aqui nesse programa que a oração é uma convivência com Deus, então não pode ser apenas de um. Precisam estar lá 4. 4 quer dizer que você tem que chamar teus amigos também para rezar? É isso, padre? Eu tenho que chamar os meus amigos? Não. É que Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele é 3 e nós somos 1, então somos em 4. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Então tá certo. Nós precisamos estar com Deus, é um convívio com Deus, é um relacionamento com Deus, tá bom? Mas é o seguinte, tá? Preciso dizer agora que nós temos vários tipos de oração, tá certo? De fato, temos vários tipos de oração. Aqui, conforme a dúvida da Paula, quando nós falamos, por exemplo, da oração do terço, essa é algo que nós vamos tratar aqui no nosso programa, no nosso podcast, mas não nesse momento, tá bom? Porque a oração do terço, nós poderíamos chamá-la de oração devocional, tá certo? Oração devocional. Daqui a pouco nós vamos entender que dentro do terço tem um tipo de oração, que nós chamamos de meditação, tá certo? Mas a oração do terço como um todo, nós poderíamos dizer que é uma oração devocional. E sobre as devoções, nós vamos tratar em um programa específico. Aqui nós estamos falando de oração de modo geral, tá bom? Eu falava agora há pouco que tem vários tipos de oração, tá certo? Então vamos pensar primeiro são 4, tá? A partir da divisão que a Santa Teresa apresenta, tá bom? Então, oração vocal, oração de meditação, oração mental e oração de contemplação, tá bom? Então, vamos repetir aqui, só para que a gente fixe. Oração vocal, meditação, oração mental e contemplação. São 4 tipos de oração.
E a Santa Teresa está sempre falando sobre esse tipo de oração e dando exemplos e falando das graças que nós recebemos quando estamos nesses momentos da nossa vida espiritual. Lembra que nós falamos a partir do Evangelho, capítulo 21 de São João, lá a partir do versículo 15, que nós estamos num progresso espiritual, no progresso para amar a Deus. Oração é amar a Deus. Oração é corresponder ao amor de Deus por nós, tá certo? Muito bem. Então, esses tipos de oração, na verdade, eles estão num crescente, tá? Eles estão num crescente. Na semana passada eu falava pra você que tem algumas pessoas aí que ficam querendo diferenciar oração de reza, né? Eu vou rezar ou eu vou orar, né, padre? Eu dizia que a gente não precisa se preocupar com isso, não é? Porque pra gente tanto faz, pra um católico que fala vou rezar ou eu vou orar, é o mesmo, tá bom? Na verdade, essa linguagem de eu vou orar é uma linguagem muito mais usada pelos protestantes, tá certo? Mas também é uma linguagem católica, não tem nenhum problema usar, tá certo? Desde que a gente saiba que para um católico orar e rezar quer dizer a mesma coisa no final das contas, tá certo? São palavras diferentes, sim, talvez a etimologia da palavra seja outra, enfim, mas o sentido é o mesmo, tá bom? E por que eu tô falando isso daqui? Porque o nosso primeiro grau de oração, para usar a linguagem da Santa Teresa, o primeiro tipo de oração, que é a oração vocal, muitas pessoas vão dizer que a oração vocal é o que nós conhecemos como reza, tá bom? Então, por exemplo, tá certo? Então, veja, eu começo sempre que o nosso podcast com a primeira estrofe de um hino muito conhecido, chamado Veni Creator. É um hino que nós cantamos em Pentecostes, é um hino ao Espírito Santo, né? Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. É a primeira estrofe do hino Veni Creator. É uma oração da igreja, é uma oração pronta. Então, eu, claro, memorizei ela, né? É assim como nós temos memorizado a oração do Pai Nosso, não é? A oração da Ave Maria, a oração do Santo Anjo, a oração da Salve Rainha, e por aí vai, né? Tem tantas orações. São essas orações que já são prontas. Então, essas orações que já são prontas, que nós ou temos um livro de oração, ou temos um devocionário, e nós, né, vamos lá e pegamos essa oração, e nós lemos ela, porque ela já está pronta e foi feita por alguém. Nós chamamos na vida espiritual essa oração de oração vocal. Você sabia que esse era o nome desse tipo de oração? Se você sabia, coloca pra gente nos comentários, escreve que você já sabia. Se você conhece esses tipos de oração, esses 4 tipos ou 4 graus de oração, se você já ouviu falar, coloca aqui pra gente também nos comentários, para que a gente saiba, né, que você tá aí de fato acompanhando e já tem um conhecimento da vida espiritual, e nós já sabemos de onde a gente pode partir também para falar aqui e aprofundar e te ajudar ainda mais, tá certo? Então, o primeiro tipo de oração, o primeiro grau de oração é a oração vocal, que são essas orações que já estão prontas e nós as tomamos e rezamos a partir delas. Essa oração, mas algumas pessoas podem achar que essas orações são orações, poderia dizer assim, mais infantis, tá certo? Assim, mais superficiais ou mais mecânicas, não é? Então, de repente, como aqui, né, nós vimos a pergunta aqui da Paula, não é? Que algumas pessoas rezam assim, rezam assado. Então, mas às vezes nós vemos algumas pessoas fazendo aquelas orações espontâneas, bonitas, profundas, e a gente às vezes não sabe como é que faz, não é? Às vezes você vai num encontro, você vai num grupo, numa experiência de oração, e a pessoa faz aquela oração assim, você fala assim, puxa vida, eu queria tanto rezar assim, mas eu não consigo. Pois é, isso significa que você precisa crescer espiritualmente, crescer na oração. Isso não tem problema nenhum. Cada um parte de onde está, tá certo? Cada um parte de onde está. Na verdade, cada pessoa tem o seu caminho com Deus. Nós não tem necessidade de ficarmos nos comparando com os outros, tá bom? O que nós precisamos fazer é nos compararmos conosco mesmos no passado, para ver se nós tivemos um progresso, se nós crescemos. Aí sim, compararmos conosco no passado. Com os outros não, porque cada pessoa tem um caminho. Deus faz um caminho especial com cada pessoa. Você é único, você é única, tá bom? Então, se você não consegue fazer orações espontâneas ainda, fica tranquilo.
Nós vamos aprender, nós estamos aqui para isso, tá certo? Eu quero te ajudar, nós vamos aprender a fazer isso daí. Você vai conseguir fazer orações no teu grupo lá, na tua família, você fica tranquilo, vai. É para isso que nós estamos aqui, tá certo? Tá bom? Então nós vamos aprender juntos isso aqui, tá bom? Eu quero te ajudar e nós vamos aprender assim, porque oração, gente, não é um bicho de 7 cabeças não, tá certo? Primeira coisa que nós precisamos saber sobre oração é que oração não é nada difícil, não é? Não é nada complicado. Veja que coisa maravilhosa, como o Frei Patrício Chiadini, um carmelita descalço, olha que coisa maravilhosa que ele escreve sobre oração. Ele diz assim: a oração não pode ser um trabalho cansativo e nem um esforço de concentração. Presta atenção nisso, tá bom? E olha que maravilha o que ele coloca aqui. A oração é como o sol que nasce tranquilo e calmo nas madrugadas estivas, como uma flor que desabrocha lentamente aos raios do sol, como as estrelas que se acendem com naturalidade ao chegar à noite. Tudo que traz a marca da artificialidade é contrário à oração. Correndo nos caminhos da oração teresiana, é possível colher flores e fazer um delicado buquê. É interessante que o Frei Patrício coloca aqui que oração é algo que vai se desenvolvendo em nós, que vai surgindo naturalmente. Segue comigo essa ideia. Nós estamos aqui no programa, no nosso podcast. Qual que é o nome dele mesmo? Amigo de Deus. Porque nós entendemos com a Santa Teresa d'Ávila que a vida espiritual é um crescimento de amizade com Deus. E como é que surge uma amizade? Como é que você é amigo do teu amigo? Já falamos sobre isso, lembra? Cresce naturalmente, gente. Nós nem sabemos como é que é, entendeu? A coisa vai naturalmente, não é artificial. A oração também, tá bom? A oração também. Nós vamos crescendo de maneira natural. Assim como uma flor vai crescendo, né? Ela vai sendo regada, vai sendo cuidada e aí ela vai crescendo. Isso vai crescendo naturalmente. Nós vamos crescendo no amor a Deus, tá bom? Então, oração vocal, primeiro tipo de oração. São essas orações que já estão prontas, que nós tomamos lá e nós lemos. Só que aqui tem uma questão, tá bom? Que eu gostaria de chamar a sua atenção, tá certo? A maioria das pessoas reza essa oração, tá certo? Aliás, vou fazer um parêntese aqui, tá bom? Vou fazer um parêntese aqui para falar de algo que na vida espiritual é muito, assim, é estéril e às vezes é tão um obstáculo para a vida espiritual. Então, às vezes, nós estamos num encontro ou numa reunião e então aí alguém vai e diz assim: ah, fulano, você pode fazer a oração inicial pra gente aqui? E a pessoa diz: ok, tá bom, vou fazer a oração. Claro, algumas vezes a pessoa fica ali resistente, não quer rezar. Já participou de algum grupo assim? De alguma pastoral assim? De algum movimento? Que a pessoa ela não consegue muito bem, ela fica um pouco travada ali pra fazer oração, às vezes recusa, etc. Por que as pessoas fazem isso? Já se perguntou por quê? Então, tem esse caso das pessoas que têm certa resistência para fazer lá, para puxar a oração na reunião, né, no grupo. Outras, elas vão rezar, elas querem rezar. Só que daí a oração da pessoa é a seguinte, tá bom? Veja, o que eu vou mostrar agora não é que esteja errado, tá bom? Mas é que nós precisamos avançar no caminho, aprofundar, avançar para águas mais profundas, tá certo? Então, a pessoa vai lá na reunião, no grupo de oração, lá no grupo da pastoral. Ela vai fazer oração, daí ela, né, todo mundo se dá as mãos, faz o sinal da cruz, etc. E aí a pessoa diz assim: vamos pedir a Deus que abençoe o nosso encontro, que abençoe a nossa reunião, que esteja aqui conosco, que envie o seu Espírito Santo. Alguma coisa nesse sentido. Aí a pessoa diz assim, aí a pessoa vai, né, Pai Nosso que estás no céu, reza a oração do Pai Nosso, depois Ave Maria, glória ao Pai. Muito bem. Esse tipo de oração, ele está errado? Não, ele não está errado, tá bom? Não está errado. Veja que a segunda parte da oração que a pessoa conduziu são essas orações vocais que eu falei. São essas orações prontas. O Pai Nosso, Ave Maria e o Glória ao Pai. Que todos nós conhecemos, tá bom? Só que a primeira parte, gente, a primeira parte dessa oração é uma parte meio esquisita, eu acho, tá bom? Porque assim, o que nós entendemos que é oração? Oração não é uma conversa com Deus? Oração não é um diálogo com Deus? Oração não é um relacionamento nosso com Deus? É isso, não é? Você já entendeu o que é isso, não é? Beleza. Então a pessoa tá lá no grupo, na reunião, e ela diz assim: vamos pedir a Deus. Com quem que ela tá falando? Com Deus ou com as pessoas que estão juntas com ela? Ela tá falando com as pessoas que estão juntas com ela.
ela perdeu a oportunidade de se dirigir a Deus. Ela poderia ter dito: Senhor, abençoe a nossa reunião. Senhor, envie o Espírito Santo a nós. Senhor, nos ilumine. Senhor, esteja conosco. Ela estaria falando com ele. Só que a maioria das orações a pessoa não fala com Deus. Ela fala com os outros. Aí depois faz uma oração vocal, uma oração pronta, não é? E é por isso que muitas pessoas têm aquela sensação de que rezar, é aquilo que o Frei Patrício falava agora há pouco, que eu li, que rezar é algo cansativo, que rezar é algo penoso, que rezar é algo difícil. E quando, por exemplo, um padre como eu fala que a oração é um alimento da vida espiritual, que a oração nos dá força, que a oração nos dá alegria, que a oração nos dá entusiasmo, nos dá energia, a pessoa ela simplesmente se pergunta assim dentro dela, não é? Mas eu nunca senti isso, como que isso é possível? Pois é, porque se você reza desse modo que deu o exemplo, é por isso. Mas padre, o senhor acabou de falar que a oração vocal é um tipo de oração. Sim, a oração vocal é um tipo de oração. Mas aqui, aí fechei o meu parênteses para dar esse exemplo, para continuar falando sobre oração vocal, que é o seguinte: nós precisamos prestar atenção numa coisa. E isso é Santa Teresa que fala, tá bom? Quando eu for falar sobre oração, gente, eu vou falar muito sobre Santa Teresa d'Ávila, tá bom? E algumas vezes quando eu for falar de direção espiritual, sobre virtudes, eu vou falar do São João da Cruz, tá? Que são doutores da igreja e os ensinamentos deles são, por terem sido declarados pela igreja doutores, eles servem para toda a igreja no mundo inteiro, tá bom? Então a Santa Teresa fala o seguinte, que não adianta nada você ir fazer uma oração vocal, essas orações que estão prontas, e você fazê-las somente com os lábios. E ela diz como se fossem latas chacoalhando, entendeu? Então você pega lá a oração pronta, como essa que eu inicio o programa, né? Que eu falei que é uma estrofe, que é a primeira estrofe daquela oração Veni Creator, do hino ao Espírito Santo Veni Creator. Então eu tô aqui fazendo essa oração e eu simplesmente, né? Ó, vinde Espírito Criador, as nossas almas visitar, encher os nossos corações com os dons celestiais. Amém. Ou, não precisa ser rápido como eu fiz, mas poderia fazer assim também, né? Ó, vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai. Enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. E eu tô aqui, você que tá na rádio não tá vendo, mas eu tô aqui mexendo no meu celular. Então eu tava, ao mesmo tempo que eu tava fazendo a oração que eu memorizei, eu tava aqui distraído mexendo no meu celular. Ou às vezes a gente tá fazendo oração, tá olhando no relógio pra ver que hora que é, tá olhando em volta, eu tô aqui no estúdio da Rádio Alvorada. Então, enquanto eu fazia oração, eu tô aqui lendo as coisas que estão na parede do estúdio, vendo a marca do microfone, né? Ou ali olhando pro Everton que tá aqui junto comigo. Então, essa oração, a Santa Teresa fala que essa oração não serve pra nada. É como se fossem latas chacoalhando. E a maioria das pessoas que eu já vi mostram que a sua dificuldade com a oração é justamente essa. E vejam só, gente, presta atenção aqui, tá bom? Esse é o primeiro nível da oração. É o nível mais básico. E as pessoas têm dificuldade nele. Consegue entender? As pessoas têm dificuldade nele. Então, quando nós falamos de santidade, nós falamos de alguém que tem uma oração que a maioria das pessoas no mundo nem sabe do que se trata. Não tem a menor ideia. Porque são as pessoas, quando nós falamos de santo, são as pessoas que têm oração de contemplação, que é o quarto grau, quarto nível, quarto tipo de oração. Já passaram pela oração vocal, pela oração de meditação, pela oração mental, e agora elas estão num outro momento do relacionamento com Deus. Porque vejam, vou lembrar você de novo, tá bom? Oração é relacionamento com Deus. Nós não podemos esquecer isso. Porque muitas pessoas não sabem disso e entendem a oração de maneira errada, tá bom? Então oração é relacionamento com Deus. Então imagine você que você vai falar com alguém e você pega uma folha. E aí você diz pra pessoa, eu venho por meio desta dizer-te, sei lá o quê, que estou precisando de um sabonete novo, mãe. Meu Deus do céu, a sua mãe vai olhar pra você, ela, como é que é isso, né? Moleque, tá louco, né? Então, veja, essa artificialidade, ela não pode ocorrer na oração, tá bom? Ainda que sejam orações vocais, essas orações prontas, a Santa Teresa nos aconselha o seguinte, que nós temos que pensar no que nós estamos falando. Quem somos nós que falamos e com quem nós falamos? Conseguiram entender? Vou repetir. Quando vamos fazer uma oração vocal,
nós temos que pensar no que nós estamos falando, quem somos nós que falamos e com quem nós estamos falando. Aí é uma oração vocal de verdade. Faça a experiência. Reze um Pai Nosso bem rezado, pensando no que você diz. Por exemplo, quando você diz Pai, a gente já fala Pai Nosso rapidão, não é? Experimenta dizer Pai. E lembrando que você tem um Pai e é com Ele que você está falando. Pai. Pai Nosso. Veja, são as duas primeiras palavras da oração do Pai Nosso e você já observa que algo dentro de você muda. Algo dentro de você muda. Como nós geralmente rezamos no automático, e eu estou aqui para tirar você do automático, do piloto automático. Saia do piloto automático da vida espiritual. Poderíamos criar em Everton aí um hashtag saia do piloto automático espiritual. Depois aí veja com o pessoal para a gente lançar essa hashtag aí nas nossas redes sociais da rádio. Hashtag saia do piloto automático da vida espiritual. Porque muitas pessoas estão no piloto automático, gente. Nós vamos fazendo aquilo que a gente já faz todos os dias e toda a missa, não sei o que, e a gente não cresce espiritualmente e a gente quer crescer, tem a ânsia de crescer, tem um desejo e não consegue. Piloto automático. Piloto automático. Nós vamos falar sobre isso, tá bom? Com mais detalhes, quando nós falarmos sobre como nós adquirimos um hábito, como nós vencemos um hábito. Veja quanta coisa nós temos que falar nesses programas, hein? Fique conosco, esteja conosco, que você vai ter muita coisa para aprender, muita coisa para refletir, tá bom? Muito bem, então nós já vimos o que é oração vocal, certo? Oração vocal são aquelas orações que estão prontas e que foram escritas pela igreja, por algum santo ou por alguém que a igreja aprovou, tá bom? Então tem essas mais conhecidas que eu mencionei: Pai Nosso, Ave Maria, o Santo Anjo, Glória ao Pai, e por aí vai, Vinde Espírito Santo. Conhecemos várias, não é? Salve Rainha. E é bom que nós conheçamos essas orações. Sabe por quê? Porque é o seguinte, gente, presta atenção. Quando nós vamos ensinar uma criança a falar, como é que a gente faz? Você já ensinou uma criança a falar? Alguma coisa? Como é que a gente faz? Então, sei lá, tô aqui com essa xícara, tava aqui tomando um café, um super café aqui da Rádio Alvorada. Tô aqui com uma xícara, não é? Muito bem. Então a criança não sabe o que é uma xícara. Você mostra o objeto pra ela, você mostra a xícara pra ela e diz xícara. E aí você pede que ela repita, não é? Xícara. Aí ela fala xícara. Aí você fala, não, xícara. Até que ela fale certo, não é? E as mães vão lá e mostram o cachorro, olha, au, au, porque a criança não vai conseguir falar cachorro. Então a mãe fala au, au e a criança vai aprendendo que aquele cachorro faz au, au. Não é assim que nós aprendemos? Nós vamos aprendendo copiando as pessoas que já sabem falar. Não é assim? Pois é, na vida espiritual é a mesmíssima coisa. É a mesmíssima coisa. E aqui nós temos, por exemplo, uma pergunta bem interessante da Joana. Ela disse assim, que nunca teve um diretor espiritual, mas tem muita vontade de aprender a rezar melhor. Ela quer saber se é possível crescer na oração, mesmo sem esse acompanhamento. E aí ela pergunta, quem não tem diretor espiritual pode aprender a rezar bem mesmo assim? E eu já estou te dizendo aqui, na verdade eu estou respondendo a pergunta dela, né? Que é a seguinte, nós vamos aprendendo com alguém. Eu estou dizendo que a oração vocal são orações prontas, ou orações que a igreja fez, ou que os santos fizeram, ou que algum bispo, ou mesmo o Papa fez. Alguém fez e a igreja aprovou essa oração. Aprovou quer dizer que essa oração que a pessoa escreveu, ela não tem nenhum erro doutrinal, nenhum erro teológico, tá bom? E as pessoas então podem rezar. Isso significa, gente, que nós estamos aprendendo a rezar com os nossos irmãos mais velhos. A igreja de 2000 anos, os santos, os bispos, o Papa, são nossos irmãos mais velhos na fé que estão nos ensinando a rezar, entendeu? É como se nós fôssemos uma criancinha pequena que tem alguém repetindo pra gente uma frase, uma palavra, para que a gente diga ao nosso Pai, entendeu? Olha que coisa bonita, essa oração vocal é isso. Por isso que é uma oração que a gente precisa fazer. Qual foi a oração que Jesus ensinou aos apóstolos quando eles pediram que ele os ensinasse a orar? Não foi a oração do Pai Nosso? Então, quando alguém fala que essas orações que são prontas não são orações de verdade, porque elas não são espontâneas, você diga para essa pessoa, olha, eu aprendi com o Padre Juniar, que está na Bíblia, na Sagrada Escritura,
que essa foi a oração que Jesus ensinou quando alguém pediu a ele que ele os ensinasse a rezar. A oração do Pai Nosso é uma dessas orações aí. Então tome cuidado quando você vai falar isso, que essas orações não são orações de verdade, porque são sim, tá bom? São sim. Só que Jesus estava ensinando para eles os primeiros passos na oração, entendeu? E é claro, a oração do Pai Nosso tem tudo que nós precisamos. Depois de alguma forma, todo tipo de oração que nós fizermos está contido na oração do Pai Nosso. Quem sabe nós tenhamos um podcast para falar sobre os 7 pedidos que estão presentes na oração do Pai Nosso, de cada uma das partes da oração do Pai Nosso. Seria um podcast muito bonito, né? Porque a oração do Pai Nosso é fantástica. A Santa Teresa, em um livro chamado Caminho de Perfeição, ela comenta a oração do Pai Nosso. E é maravilhoso o que ela comenta sobre essa oração lá, tá bom? Conhece o Caminho de Perfeição, esse livro da Santa Teresa? Você tem? Você já o leu? Então, se você não conhece, pesquisa, compre. Vale a pena ler, tá bom? Esse livro aí é um livro para crescimento espiritual. Muito bem. Gente, vamos então falar do nosso segundo tipo de oração. Lembram? Eram 4, lembra, né? Primeiro, oração vocal. Segundo, oração de meditação. Quarto, oração mental. Aliás, terceiro, oração mental. Quarto, oração de contemplação, tá bom? Então, já falamos sobre oração vocal. E agora nós estamos falando um pouquinho sobre oração de meditação. Lembra-se que nós estamos aqui considerando principalmente a pergunta da Paula, que disse que muitas pessoas rezam de vários jeitos. E ela queria saber se cada pessoa tem um jeito para rezar. E o que eu estou dizendo? Que tem 4 tipos de oração, né? Na tradição da igreja. E a Santa Teresa comenta esses 4 tipos de oração. E eles são tipos que vão num crescendo, não é? Vão num crescendo. Então, o primeiro tipo eu pego uma oração que já está pronta e eu leio essa oração. Mas eu leio colocando a minha cabeça ali, o meu coração. Eu penso no que eu estou lendo. Eu sei que sou eu que tenho essas necessidades que estão nessa oração. E eu sei com quem que eu estou falando, entendeu? Então, não é somente ler. Eu uso aquela oração que está pronta para falar com Deus. Aquela oração para me ajudar a me relacionar com o meu Pai, com o Espírito Santo, com Jesus, tá certo? Com Deus, com a Santíssima Trindade. O segundo grau, o segundo tipo de oração, então é a oração de meditação, tá certo? A oração de meditação. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre esse tipo de oração nesse programa, só que nós vamos continuar em outros programas também e até mesmo dar exemplos, tá certo? Porque aqui eu quero chamar todos vocês para estarem juntos comigo nesse tipo de oração, tá certo? Nós temos que chegar nesse tipo de oração. Por enquanto, tá certo? Eu vou estar aqui a cada programa, a cada podcast, incomodando você, te inquietando aí para que você cresça. Eu quero que você cresça, eu quero que você seja santo. Eu quero que essa Arquidiocese de Londrina aqui e também a nossa região estejam cheias de pessoas que estejam realmente decididas a serem santas, a crescerem espiritualmente, a crescerem no amor de Deus, a descobrirem Deus muito próximo, como um amigo, como íntimo, tá certo? E a oração é o início de tudo isso. A Santa Teresa d'Ávila disse que alguém que não começou a rezar é como uma pessoa paralítica. Um paralítico, imagina uma pessoa paralítica. Ela tem as pernas, mas não anda. Ela é paralítica. Tem as pernas, mas não anda. A Santa Teresa diz que quem não faz oração é um paralítico espiritual. Tem as pernas, mas não anda, não se locomove, não se move, não vai crescer espiritualmente. Então precisamos rezar, tá certo? Precisamos rezar. Você já aprendeu o que é oração vocal, já pode começar a aplicar essas ideias que nós falamos sobre oração vocal nas suas orações. E agora vamos falar um pouquinho sobre meditação, que é um pouquinho mais profunda essa oração, tá bom? E vai te ajudar a crescer um pouco mais na vida espiritual. Então, veja só. A oração de meditação, o que é uma meditação? Assim, se fôssemos entender de maneira bem simples, a meditação é mais ou menos como se fosse uma reflexão sobre algo, tá bom? Então, eu posso meditar sobre muitas coisas, tá bom? Eu posso meditar sobre o sentido da vida, eu posso meditar sobre os acontecimentos da sociedade, eu posso meditar sobre um texto de um filósofo, eu posso meditar sobre um poema. Quando a gente fala de meditação, geralmente as pessoas lembram dos monges budistas, tá certo? Eles faziam uma meditação, só que aquela meditação é meditação budista. Existe meditação católica, existe meditação filosófica, tem vários tipos de meditação. O que eu estou dizendo para você é que meditação é um tipo de oração. Conhecia isso? Se você conhecia,
Coloca pra gente aí nos comentários, tá bom? E comenta aí o que você sabia sobre a oração de meditação, tá bom? Isso nos ajuda também a ir te acompanhando espiritualmente aqui, desde aqui da nossa Rádio Alvorada, tá bom? Então, como eu disse, meditação, você vai refletir sobre algo. Só que como é uma oração, é uma meditação católica, sobre o que nós vamos refletir? Sobre o que nós vamos pensar? Aí que tá. Sobre as verdades da nossa fé. Sobre o nosso relacionamento com Deus. Sobre aquilo que Deus pede a nós. Então, geralmente, tá bom? Não é apenas isso, mas geralmente, quando nós vamos fazer uma meditação, nós temos um livro ou um texto de espiritualidade, um texto de vida espiritual. Inclusive, pode ser também o Evangelho, tá bom? Nós estamos aqui com a Bíblia aqui no nosso estúdio da Rádio Alvorada. Então você pode pegar o Evangelho, como esse Evangelho que nós lemos no início do nosso programa, e você pode meditá-lo. Que significa o seguinte, que você vai ler aquele texto, aquele trecho, e você vai pensar o que aquele trecho, o que aquele texto tem a ver com você, tem a ver com a sua vida espiritual. Veja, o texto que nós vimos hoje, não é? Jesus pergunta 3 vezes a São Pedro se Pedro o ama. Nós já entendemos que Jesus usou 2 tipos diferentes de amor, 2 tipos. Automaticamente, se você fosse fazer uma meditação, você teria que perguntar a você mesmo, pensar, não é? Poxa, e se Jesus fizesse essas perguntas para mim? O que eu iria responder? E se Jesus dissesse para mim, apacenta as minhas ovelhas, o que eu ia fazer? Né? O que eu ia fazer? Tá vendo? Já começamos a meditar um texto. Veja, não é difícil. É algo que nós precisamos nos acostumar. Porque nós não estamos acostumados a pensar sobre as coisas. A maioria das pessoas não estão. Nós estamos acostumados a receber as coisas prontas, não é? Não é verdade? Então nós vamos aqui, eu vou aqui te incomodar até que você cresça, não é? Porque esse é o meu objetivo. Esse é o nosso objetivo com esse podcast. Até que você cresça espiritualmente, amadureça. Torne-se de fato um adulto na fé, não é? E eu vou ficar aqui te incomodando para que você cresça. Então não se contente com aquilo que vem pronto. Acostume-se a pensar sobre a fé, sobre a vida espiritual, sobre Deus, não é? Quando São Paulo diz, por exemplo, buscai as coisas do alto, eu posso ficar meditando esse versículo. O que São Paulo quis dizer com isso? Não é? É buscar as coisas do alto, quer dizer que eu tenho que buscar a minha caneca que está lá na prateleira mais alta do armário? Não. Ele está dizendo que nós temos que buscar as coisas do céu. E quais são essas coisas do céu? Já pensou nisso? Olha só, estamos fazendo uma meditação. Tá vendo? Meditar, então, é refletir, é pensar, é fazer uma consideração, tá bom? É ficar ali. Tem um padre que eu gosto muito, ele faleceu agora há poucos dias, chama-se Padre Francisco Faus, não é? Ele diz que a meditação é como se nós estivéssemos chupando uma bala, entendeu? Então a gente coloca a bala e a gente vai chupando, vai degustando. É mais ou menos isso. A leitura orante da Palavra de Deus, nós teremos um podcast com certeza para falarmos sobre leitura orante. A leitura orante é uma forma de... Tem ali meditação na leitura orante. Tem a meditação ali como parte da leitura orante, tá bom? Então, vamos ver lá recapitulando. Nós vimos o que é oração vocal. São aquelas orações prontas que nós, com o coração, com o nosso entendimento, pensamos no que dizemos, pensamos quem somos nós e com quem nós estamos falando. A meditação, acabamos de ver aqui rapidamente, é tomarmos um texto bíblico, um livro de algum santo, um livro de leitura espiritual, um trecho bíblico, e nós refletimos, pensarmos naquilo, tentarmos entender e nos perguntarmos o que aquilo tem a ver conosco e o que aquilo tem a ver com Deus. Não é apenas isso, tá bom? Não é apenas isso. Mas para que a gente já comece a se habituar a falar com Deus também desse modo, entendeu? Porque como por exemplo, eu disse aqui esse texto do São Paulo, não é? Buscai as coisas do alto. Eu estou meditando esse texto, esse trecho. Aí eu vejo que no meu dia a dia, o que eu busco? Eu busco as coisas do alto ou as coisas da terra? O que eu estou buscando? E aí eu, na minha consideração, aqui na minha meditação, eu percebo assim, nossa, eu estou atrás de dinheiro apenas. Nossa, eu estou atrás simplesmente de promoção pessoal, social, estou atrás de status. Nossa, eu fico o tempo inteiro pensando em mim mesmo, mas não nas coisas do alto, não no céu. Então, veja só que coisa interessante. Essa oração, ela continua. Agora eu vou falar com Deus. Por exemplo, eu posso pedir a Deus perdão. Senhor, perdão porque eu não tenho buscado as coisas do alto, mas sim as coisas da terra. Perdão porque o meu coração está desviado.
Perdão porque o meu coração não está no lugar certo. Veja só, estamos fazendo oração. Viu que coisa maravilhosa? Já aprofundamos. E já muda. Veja só como muda isso. Como isso muda. E você vai fazer essa oração, você vai sentir que você saiu alimentado, mais iluminado, mais fortalecido, fortalecida. E é esse o nosso objetivo. É exatamente isso que nós queremos. Nós precisamos crescer. Precisamos amar mais a Deus. E isso, o primeiro beneficiado, ou melhor, o maior beneficiado seremos nós mesmos, tá certo? No nosso próximo programa nós vamos continuar falando sobre a oração de meditação e depois vamos falar sobre a oração mental, tá bom? E esteja conosco na próxima terça-feira, nós vamos continuar. Deixe aqui as suas perguntas aqui no nosso YouTube, tá bom? Ou escreva aqui para nossa rádio, ligue para nossa rádio, tá bom? Se inscreva no nosso canal, compartilhe para que mais pessoas possam também se deparar e terem a possibilidade de conhecer esses conteúdos que nós estamos tratando aqui, tá bom? Você pode nos encontrar no Facebook, no Instagram, você basta digitar lá Alvorada Londrina, tá bom? No YouTube também, Alvorada Londrina, você nos encontra lá, você se inscreve e faz conosco essa jornada, tá certo? Muito bem. Vamos então agradecer a Deus por esse nosso podcast de hoje, pelas graças que Ele nos derramou, nos conferiu, por mais que nós não tenhamos percebido ou nos tenhamos distraído, mas Deus é bom, Deus nos ama, Deus conhece o nosso coração e Ele sabe das disposições que nós temos de estar mais perto dEle, mais junto dEle, mais próximos dEle e sermos seus amigos. E Ele quer nos ajudar nesse caminho. Como diz o São João da Cruz, não é? Se o ser humano busca Deus, muito mais Deus busca o ser humano. Se nós estamos aqui querendo nos aproximar mais de Deus, nós temos que ter certeza. Muito mais Deus quer se aproximar de nós. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor por nós que é infinito. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a estarmos cada vez mais próximos de Ti, sermos cada vez mais íntimos Teu. E assim, Senhor, e assim sermos santos. Que Nossa Senhora de Fátima nos ajude e também seu esposo São José. E agora eu te deixo uma bênção muito especial. E nessa bênção eu peço que o Espírito Santo haja em você para que você aprofunde na oração, aprofunde seu caminho de oração, tá bom? Seja em que momento da vida espiritual você esteja, que Deus esteja profundamente agindo na sua vida e que essa bênção também se estenda a toda a sua família, aos seus amigos, às pessoas que convivem com você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Muito bem, esse foi o nosso podcast Amigo de Deus. Estaremos sempre juntos aqui na Rádio Alvorada, a Rádio da Família 106.3. Te espero na próxima terça-feira. Até lá!